Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Mais uma vez, é bom estarmos aqui e neste momento, neste congresso, termos a oportunidade de hoje, juntamente com vocês, liberar uma palavra profética. Está escrito no verso de número 1, para tudo há um tempo determinado. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Vamos ler mais um texto? Vamos lá, irmãos. Vocês que são top aí nessa Bíblia dinâmica. Vocês são uma fera. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Enquanto ele encontra, você também. Já está na tela, meu Deus. CD Flash, verso 18. É muito rápido. Viu aí, gente? A tecnologia tem os seus lados belos. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou-se imediatamente. Amém? Podeis tomar assento, Deus abençoe. Palavra forte, palavra doída para um congresso, mas nós vamos juntos construir aqui uma verdade que eu entendo ser necessária, e esse texto, ele deverá proporcionar aos irmãos, àqueles que vão se dividindo, né? Nós temos pessoas que vêm à igreja para louvar, adorar ao Senhor através da sua voz, do seu louvor. Outros para fazer uso da sua vocação, do seu preparo, da sua dedicação, tocar instrumentos ao Senhor. Existem pessoas que, por incrível que pareça, no século que nós vivemos de tanto consumismo, mas tem gente que vem para a igreja com o desejo de ofertar. O apóstolo Paulo já falava desses, esses que são tocados pelo Espírito de Deus, e aí, independente do que acontecer no culto, ele quer ofertar. Existem aqueles que vêm para o culto e o seu interesse é receber uma palavra de orientação, quer seja profética ou um aconselhamento. Há também aqueles que vêm ao culto e dizem: eu estou indo, e o que eu quero na verdade é ouvir alguma coisa diferente. Eu me lembro, sempre que olho por esse prisma, para o testemunho de uma mulher que levou o marido para o culto, e no dia que ela conseguiu levá-lo, o pastor decidiu que quem ia ministrar era um irmão que ela e a igreja considerava um analfabeto. E ela achou um descaso. Ela disse: o pastor não está tendo consideração pela minha dor, pela minha luta, o tempo que eu passei orando para que Jesus criasse uma oportunidade. E hoje o meu esposo vem e o pastor, em vez de pregar aqueles sermões muito bem elaborados que ele prega, entrega a oportunidade a esse irmão que nem ler sabe direito. E para consumar a dor daquela irmã, o irmão abriu a Bíblia e leu no Evangelho de Mateus
a genealogia de Jesus, de maneira muito simples. E ao terminar, ele olhou para a igreja e disse assim: você quer ter o seu nome no livro da vida? Você precisa aceitar Jesus. Ele não pregou. E aí ele disse: tem alguém? A irmã, de cabeça baixa, revoltada, orando, brava, ouviu um barulho que aumentava na igreja de glória a Deus. Quando ela levantou a cabeça, o marido não estava mais do seu lado, já tinha caminhado e já estava próximo do altar. E ela se assustou e disse: ué, o que ele está indo fazer lá? E aí a irmã do lado disse assim: vai com ele, ele está aceitando Jesus. E ela veio incrédula, e ela chegou até onde ele estava, grudou nele e disse: o que é? Está querendo agradar alguém? E ele já chorava. E aí ela entendeu que algo muito sério estava acontecendo. Orou. E ao término da oração ela olha para ele e diz assim: por que você aceitou Jesus? Ele disse: você não notou? O meu nome não está naquela lista. O meu nome não estava no livro da vida. O tempo, a oportunidade, a maneira como Deus trabalha cada uma dessas necessidades foge ao controle dos homens. É a preocupação do líder, é a preocupação do ministro de louvor, é a preocupação do maestro, é a preocupação dos que cantam, é a preocupação dos que conduzem a condição acústica da igreja. Mas de fato, quem trabalha em todo tempo para que a vontade de Deus se cumpra é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho o prazer de lhes dizer: Ele está trabalhando agora. Ele está criando nos corações condições. Ele está criando na mente. Eu digo sempre que posso isso, que há um trabalhar de Deus na ação do Espírito Santo para criar uma comunicação coerente. Existem pessoas que dizem assim: teria porventura ocorrido algum milagre nesse culto? Só quem entende o que são os neurônios inertes, silenciosos, tomando vida e fazendo comunicações com uma sinapse neural, para que você entenda a palavra de Deus. Só quem entende isso sabe que o Senhor está trabalhando nessa noite. É a nossa obrigação, pois Paulo já chamava a nossa atenção e ele dizia: eles não crerão se não houver quem pregue. É preciso que se pregue o Evangelho. E ele enfatiza e traz a responsabilidade para si e diz: e ai de mim, se não pregar o Evangelho. A Bíblia vai dizer que se tem uma coisa que pode e precisa ser feita, independente do tempo ou da ocasião, em tempo e fora de tempo, precisamos pregar o Evangelho. Por isso, nessa noite, Deus está determinando um tempo, e a minha preocupação era tornar esse momento, esse final de festa, o mais abrangente possível. Abrangente a ponto de poder alcançar você, que veio em busca de uma palavra profética. Você que lê a Bíblia e que gosta de uma boa história. Você que está na faculdade e desenvolve formas, fórmulas, pensamentos
de estudos, tentando fazer com que as verdades bíblicas coadunem com todo um contexto científico e ou filosófico. Alguém disse uma coisa legal esses dias, e eu me lembrei de vocês e desse congresso. Ele disse assim: o tempo está entre o abstrato e o subjetivo. A impressão que dá é que cada um tem o seu, mas na verdade ninguém nunca o teve. O tempo está nas mãos de Deus. E o que é muito legal é que essa semana também, por conta da construção, e aí a gente colocou o banner, o folder, e aí na divulgação, e alguém então me fez uma pergunta, e eu vou aproveitar e compartilhá-la com vocês. Ele disse assim: pastor, qual é a sua posição em relação aos que dormem? Eu disse: não vou falar muito não, só vou dizer para você, que dentro de um processo onde a eternidade está envolvida, e aí o processo intermediário da nossa existência implica nisso. Eu disse: o tempo não está sendo contado no Cronos. O tempo da eternidade é o Kairos. E alguém disse: você sabe que Deus se move na eternidade? Se a eternidade é atemporal e Deus se move nela, Deus está no passado, no presente e no futuro, de maneira simultânea, caso Ele queira estar. E no que implica isso? Isso implica em que você entenda bem o que eu estou lhe dizendo, que neste momento do seu presente, o agora, algumas condições da sua existência, por exemplo, o desenrolar deste culto hoje, algumas coisas podem acontecer neste culto hoje, que mudarão o seu futuro para sempre. E só depois você entenderá que alguma coisa aconteceu no seu passado, para que esse presente hoje estivesse se desenrolando. E você não teve domínio do passado, não consegue medir o futuro. Então, viva com Deus o presente. Por isso, entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele. Nós precisamos entender que se existe uma cadeia, essa cadeia é o tempo e o espaço. Somos limitados por essas duas realidades, o tempo e o espaço. São os verdadeiros desafios de um ser humano. E esses dois desafios serão rompidos, serão quebrados na volta de Jesus. A Bíblia diz que tudo acontecerá num momento. E quando isso acontecer, este corpo mortal será revestido de imortalidade. Este corpo corruptível será envolvido de incorruptibilidade. E nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. E nós ultrapassaremos os limites do espaço. E eu não estou falando o espaço distância, eu estou falando espaço dimensões. Pode parecer doideira, mas é isso aí que os crentes pregam. E é isso aí que a gente espera. Foi isso aí que Jesus fez quando ressuscitou. Entrou com portas fechadas para visitar os seus discípulos que estavam angustiados.
E termino essa introdução para falar isso aqui a vocês. Alguns anos atrás, dentro da história das missões, uma menina escreveu uma carta para alguém da África. Ela escreve uma carta para os Estados Unidos. Ela faz parte de um programa de apoio e de suporte às crianças abandonadas da África. Ela escreve uma carta no mês de outubro. A carta chega nos Estados Unidos no fim de novembro. Mas o presente havia sido enviado mais ou menos no mês de agosto. Só que quando a carta chega no fim de novembro, a menina, a senhora americana que havia adotado aquela menina, lê a carta e chora. E leva a carta ao seu pastor chorando. E o pastor diz: mas por que a senhora chora tanto? Ela disse: porque o Senhor fala comigo. Ele disse: como é isso? E aí ela disse: no mês de agosto, eu estava entrando dentro da loja, e o Espírito do Senhor disse para mim: compre a boneca tal. E ela comprou a boneca. E aí o Senhor disse para ela, o Espírito do Senhor comunicou ao seu espírito dizendo: envia para a menina que você adotou. Ela enviou o pacote em agosto. E diante de todos os processos, em outubro o presente não havia chegado lá. A carta veio. E a menina escreve a carta pedindo aquele presente e diz na carta: eu sei que Deus é poderoso para lhe dar condições de você realizar o meu desejo. E como a boneca não chegou, a carta chegou, ela olha para o pastor e diz: mas o que eu não estou entendendo é, por que ainda não chegou? Ele olhou para ela e disse assim: porque para tudo há um tempo determinado. Se a boneca chegasse antes, as convicções daquela mulher não teriam sido fortalecidas. Fique tranquilo, o Senhor está trabalhando agora. Pastor, existem coisas na minha vida que já estão muito longe. Eu já estou muito distante das possibilidades. Ei, Deus se move na eternidade. O teu passado para Deus é futuro. Ele envolve, Ele faz, Ele realiza. Descansa o teu coração nesta noite. Deixe que o Senhor faça como foi dito na oração aqui. Aquilo que os médicos não podem. Aquilo que a ciência não consegue ver. Aquilo que os aparelhos... Ah, mas pastor, ainda não existe nem aparelhos para resolver esse problema. Meu irmão, há um Deus no céu. Foi o que disse Ananias, Misael e Azarias. E agora quem poderá livrá-los desta fornalha? Pois ela será aquecida 7 vezes mais. E ele só disse isso: ei, rei, há um Deus no céu que pode nos livrar das tuas mãos. Nessa noite eu estou sendo impulsionado a dizer que para algumas pessoas o tempo aquece mais do que a fornalha. Para algumas pessoas, estar limitado no tempo e pelo tempo é pior do que estar dentro da fornalha. Talvez você entrou neste culto, veio a este culto, está assistindo este culto e está dizendo: já não há mais tempo
tempo para se resolver este impasse. E o Deus eterno está dizendo: eu sou o Senhor dos tempos e das eras e das épocas. Descansa no Senhor. Se você quiser uma base para isso, eu lhe dou. Eu ouço o grito do Isaías, o profeta messiânico, dizendo: grita aí, Jessé, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Sendo assim, receba esta palavra profética. A palavra é esta: é tempo de dar frutos, contrariando as circunstâncias, confrontando as crises, inclusive as existenciais. Aleluia! Oh, daromantu inderemas. Teo calabajorema. Superando as expectativas da psique. Confrontando os relatos e as diagnoses médicas. Esta é uma noite de vitória para a sua vida. Pastor, eu estou gastando dinheiro com terapia, com psicólogo, com psiquiatras, com psicotrópicos. Nesta noite eu estou aqui em nome de Jesus para lhes dizer: o Senhor está chegando e é tempo de dar frutos. Liberte-se das amarras que lhe aprisionam a mente. Oh Deus! Fazendo menção à serva de Deus e à bem colocada palavra que ela fez acerca de José. A Bíblia diz uma coisa bela, que quando ele nasceu, a mãe dele disse: chame-o de Yosef, e que o Senhor me acrescente mais filhos. A Bíblia diz que quando ele nasceu, Jacó olhou para suas esposas e disse: acabou, é hora de voltar para nossa casa. E a história de José é uma história em que a realização da vontade de Deus parece confrontar a existência de um ser humano. Parece que Deus trabalha por um caminho que dói demais em você. Alguém diz com muita propriedade: ah, como eu gostaria de ter a experiência dos anos vividos, mas voltar no tempo com o meu vigor. Nós não podemos fazer isso. Por isso, adolescentes, aproveitem esta oportunidade. Confie no Senhor e diga: Senhor, Espírito Santo, descarrega sobre mim, capacita-me as minhas respostas mentais e cognitivas, me dê condições de processar as grandezas que Deus tem para realizar na minha vida, porque o Espírito Santo pode dar a vocês a oportunidade de se sobrepor ao seu tempo. Foi isso que Judá, Rubem, Issacar, Zebulon, Naftali, Zé, Levi, Simeão, Gade não entenderam em José. Então quer dizer que você acha que vai reinar sobre nós? Então você acha que você é maior do que papai, do que mamãe? Pois é, quando você está nas mãos de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, Ele usa os seus meios e as suas formas para dizer a você: eu estou preparando um futuro brilhante para a sua história. Se prepare, porque feixes e feixes se dobrarão diante de ti. O tempo da tua vitória está chegando. E para Deus, o Egito nunca foi problema.
O foco do propósito de Deus estava em José. E eu tenho que dizer isso aqui, e não é para os adolescentes. Existem pessoas aqui nesta noite, que, como já foi dito no texto dos Salmos, você não está aqui por acaso, você não existe por acaso, você não nasceu por acaso. Na história da tua existência, lá no teu passado, Deus desenhou o teu DNA e o preparou para algo que você ainda não conseguiu entender. Por quê? Porque o tempo da tua existência está sendo desenhado e entretecido pela mão do Criador. Mas nessa noite parece que eu entendo isso no meu espírito, o Senhor me comunicando e dizendo: alerte a ele, diga a ela, o tempo de dar fruto chegou. Deus fiel, você não existe para ficar nesse processo de morosidade. Você não foi criado, você não foi formado, você não foi alcançado, você não foi transformado, você não foi lapidado para estar encostado, paralisado, neutralizado, acabrunhado, entristecido. Levante-se, porque alguém está chegando ao pé da tua existência. E que essa não seja uma noite de figueiras. Porque neste dia, o evangelista registra e diz que Jesus tem um enfrentamento muito difícil com os homens da lei e da ordem em Israel. E ele para em Betânia e descansa, mas ele tem que continuar a sua jornada. E ele sai caminhando. E quando ele sai, são poucas as vezes que a Bíblia manifesta a humanidade de Cristo de maneira tão forte. Esta é uma delas. O evangelista disse: ele teve fome. Eu gosto da Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Gosto demais, por exemplo, no dia que Jesus tem fome e tem sede e canseira. Alguém diria: mas esse não é então o dia mais exposto? Não é. Por que não? Porque no dia que Jesus está cansado, ele se assenta à beira do tanque, ele tem fome, ele diz para os discípulos: vão comprar o que para nós comer. E eles descem até a cidade de Sinar. E ele então tem sede, e chega uma mulher com um cântaro, e ele diz: me dá água de beber. Ao final desta história esplêndida, a Bíblia diz que quando os discípulos chegam, olham para ele, ele não bebeu água, ele não descansou, e levantou-se e não comeu. Por quê? Porque a verdadeira fome que Jesus tinha naquele dia era de alcançar os perdidos. Esta ainda é a maior vontade de Jesus. Ele está dizendo nesta noite: eu estou com vontade de colher os frutos da tua existência. Se você não existe por acaso, Jesus está dizendo: eu preciso dos resultados para os quais eu te forjei. Foi assim com Jeremias. Jeremias triste, com uma história bela sendo construída, segundo o cenário histórico e as informações que norteiam a vida do profeta. Ele está se preparando porque ele tinha um desejo. Ele dizia: eu quero oferecer o sacrifício perfeito a Deus pelos pecados do meu povo. Eu quero ver como é que Deus vai reagir ao meu pleno oferecimento. A ideia de Jeremias era ser um sacerdote diferenciado, preparando-se para ser a voz do povo para com Deus. Ele não sabia que Deus o havia forjado para ser a voz de Deus para o povo. Recebe essa palavra. É quase que uma palavra com endereço certo.
Algumas pessoas olham para a sua vida e limitam a sua existência. Algumas mulheres já entendem e dizem consigo mesmo, como diz o baiano, com os seus botões. Conversa por dentro, como é que a minha esposa fala? Vou me olhar por dentro, né? Tá bom demais. Já estou quase vó. Já fiz mais do que deveria. Parei. Cansei. Agora eu quero descansar. Ó, eu não estou mandando recado para sua sogra. Nós estamos falando a nós mesmos. O Senhor está dizendo assim para você: engana-se você. Agora que eu cheguei, é tempo de você dar frutos. Aleluia. Deus. Mas como? A pessoa que mais reconhecia o meu trabalho, Deus levou. As pessoas que poderiam me apoiar se mudaram. Pois é. Mas agora o Senhor está dizendo: desperta, tu que dormes. Te levanta. Cinge os teus lombos. Recomponha-se. Ah, meu Deus. Eu te dei autoridade, eu te dei uma voz, eu te fiz construir um legado de honra. Portanto, levanta-te e comece a dar frutos. Oh, Deus! Existem mulheres que não foram criadas para terminar os seus dias em cadeiras de manicure. Existem homens que não vieram existir apenas para criar barriga grande. Existem mulheres e existem homens que foram criados por Deus, forjados por Deus, para dar frutos. E deixa eu te explicar uma coisa. A figueira é muito parecida com você. A figueira não dá fruto cedo. A figueira não dá fruto que nem chuchu. Tem que cuidar, tem que regar, tem que zelar. Mas tem uma coisa boa para mim te contar. Quando a figueira começa a dar fruto, ela dá fruto 2 vezes por ano. Outra coisa legal para mim te contar, isso aqui agora vai ficar pesado para nós todos, é que a figueira, ela apresenta suas folhas, e com isso hoje a ciência diz que ela dá uma contribuição extraordinária no processo da fotossíntese, quando ela está se preparando para dar frutos. De modo que, me permitam dizer a todos aqui, que existem pessoas como você, que são especiais, foram plantadas na expectativa de que um dia dessem frutos. Existem moços que foram criados pelos avós. Os seus pais não conseguiram cuidar de você. Os seus avós se debruçaram com dores nas costas para lhe ensinar
a escrever. Os seus avós correram tropicando atrás de você, quando você aprendia a andar de bicicleta, mesmo sem o vigor que deveria, eles não tendo, se esforçaram para te apoiar. Você não está aqui por acaso. Você não foi projetado para se tornar apenas um produtor de filhos. Existem pessoas aqui que dormiam enquanto os seus avós oravam. Adubaram a sua vida com oração e santidade. Existem pessoas aqui que enquanto estavam nas escolas, os seus pais trabalhavam em 2 serviços, mesmo sem ser a Rochelle. Lembra da Rochelle? Meu marido tem 2 empregos. Tem mulheres aqui que lutaram muito para que a sua história fosse construída. Mas quando o grupo de louvor cantou aqui, esse hino que eu vou repetir de novo ele, porque é bonito. Bonito, gostei. E gostei porque repetiram o hino, é da hora. Quando eles cantaram, vocês acompanharam. O hino tem uma história que vai crescendo na música. Eu não sou músico, né? Mas a história vai envolvendo e vai crescendo, parece uma ópera. Bah! E houve um momento do louvor que eu me lembrei de ninguém mais, ninguém menos do que os anjos dos céus. Um dia eles disseram a Daniel: ô Daniel, a gente demorou porque o negócio pegou lá em cima. Essa informação nós já temos. Para esse culto acontecer, para a sua vida acontecer, não foi só o seu pai, só a sua mãe, e só os seus tios, os seus avós. Esses adolescentes que estão aqui talvez já queiram até se esquecer, mas algum desses adolescentes precisam se lembrar que para que eles chegassem aqui, alguém abandonou os seus afazeres aos domingos, aos sábados, para dar a eles uma informação a mais da Bíblia, da vida. Tem muita gente envolvido para que você dê fruto, rapaz. Muita gente já trabalhou para que você chegasse até aqui. Por isso esta não é uma noite de você admitir falência. Esta não é uma noite para você entregar os pontos. Mesmo de máscara, vire para quem está aí do seu lado e diga: é noite de dar fruto. Aleluia! É noite de levantar. É noite de ouvir o anjo do Senhor que veio visitar Pedro na prisão, visitar você naquele lugar chamado calabouço quarto, o lugar obscuro da tua dor, o lugar do teu silêncio. O Senhor está dizendo: ei, você que foi na prisão chamar o Pedro que dormia, vai lá e diz para minha serva: é tempo de dar fruto. Levanta e sai. Quem sabe essa é uma noite em que o anjo do Senhor que visitou Elias e disse: ei, eu vim trazer comida, come e sai andando, para de ficar no mimimi. É porque não é o Senhor. Não, eu sei que não é eu, é você. O Senhor está dizendo: eu vim para te dar hoje um tempo de libertação, quebra de cadeias. Por isso, voltando a Jesus, ele caminha com fome e avista uma figueira, e avistando-a com folhas, é muito parecido com você, comigo, folhas. Aos irmãos, folhas
Essas folhas falam da expectativa que nós geramos nas pessoas ao nosso redor. Estão aí, adolescentes? Vocês sabiam que vocês geram muitas expectativas? Vocês sabiam que os seus avós, os seus tios, acompanham, e os seus pastores, e os seus líderes, e os seus paqueras, acompanham as folhas que vocês dão e mostram no Instagram, nos status de Zap, no TikTok da vida, se você tiver alguma coisa. As pessoas estão acompanhando vocês. As pessoas acompanham as flores dos nossos sorrisos, as folhas. Olha como é que crente chega dando folha, mostrando folha na igreja. E aí as outras pessoas criam expectativas. Se sorriu, está alegre. Se está alegre, posso brincar com ela. Se cantou, está bem. Posso falar. É assim. A figueira tentou fazer isso com Jesus. Tinha folhas. Como nós temos roupas bonitas, você viu? Como é que a gente faz para vir para os cultos? Eu conheço pessoas que organizam as cores das roupas. Elas não podem se repetir. Elas precisam ser cores vivas. Elas denunciam as condições da sua alma. E as outras pessoas leem tudo isso. Existe uma linha da psicologia que analisa o seu comportamento, a maneira como você senta-se. Porque quem sabe te ler, entende que você está assim, com folhas. Poucas folhas. Nenhuma folha. E o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer que nessa noite, não fica triste. Recebe essa palavra que é com muito amor. Nós estamos lendo uma passagem que é muito pesada, mas ela está lá para nos ensinar a não sermos como a figueira. Eu preciso chamar a sua atenção para entender que o seu tempo de dar fruto chegou, e que você não pode fugir à responsabilidade do chamado. Que Jesus se aproxima de você nessa noite e está dizendo: estou com fome. Fome de adoradores. Fome de quem ama de verdade. Eu estou com fome de quem tem fé. Acredita. Eu consigo imaginar esse cenário diante dos meus olhos, e eu consigo, de maneira quase que lúdica, enxergar isso. Porque parece que Jesus, aos domingos, anda nas igrejas procurando frutos. E eu tenho que admitir, e se você tiver coragem, você vai concordar comigo. Nós estamos nos acostumando tanto a viver uma vida de maquiagens, a viver sofismas. Conseguimos criar sobrancelhas que expressam alegria, batons que você não precisa nem sorrir, você só mexe a boca assim, né? As pessoas pensam que já está sorrindo. E a máscara agora ajuda, né? Jesus está caminhando nas igrejas, procurando frutos. Você sabe o que é que a gente tem feito? Fizemos aqui hoje.
Gente, você não tem noção. Mas se este culto é um pé de figueira, pastor, folha tem demais. Se este culto é um pé de figueira, foi tudo muito lindo. Vocês perceberam? Foi tudo muito bem entrosado. Eu não sei se eu tive a impressão que em algum momento houve um deslize na área musical, e aí eu olhei e eles olharam para lá e tal. A altura do som, a maneira melódica como tudo foi acontecendo. A evolução da música. A disposição da liturgia, tudo muito cheio de folhas. Nós atraímos a presença de Jesus para este lugar. Nós chamamos a atenção dele com os nossos movimentos. A impressão que eu tive é que o mesmo vento veemente que soprou no cenáculo, soprou aqui, e algumas folhas se moveram e levantavam as mãos e emitiam sons de adoração. Nós temos folhas, e eu vou profetizar. E também temos frutos. O que a Bíblia diz é isso aqui. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador ou o agricultor. Toda árvore que está em mim e não dá fruto, o pai o corta. E lança no fogo. E toda árvore que está em mim e dá fruto, o pai também corta. Só que o corte é diferente. Um dia, eu estou terminando. Olha, estou terminando. Um dia, eu fui num lugar, numa floricultura, e o rapaz pegou uma rosa. E quem conhece isso aqui, que sabe. E aí ele disse assim: olha, seu Gessé, nunca corte assim. Ele disse: sempre corte na diagonal. E aí ele disse uma coisa muito legal, que é flor, por bastante tempo. Eu disse: eu quero, é caro, né? Coloque na água com um pouquinho de açúcar. Ele disse: o nome disso é poda. Fica tranquilo, Deus está. Fica tranquilo. Cantou aí, é? Deus está providenciando um sorriso. Não. Pega o microfone aí, filha. Isso. Agora vai, vocês são as feras. É tempo de dar frutos. Alemachunderemas. Você vai dar frutos. Tudo isso que está acontecendo é a poda. E sabe o que foi que Jesus disse? Ele disse: eu estou podando para que você dê
mais fruto. Todo esse aperto que nós estamos vivendo é para dar frutos. Os políticos querem ganhar dinheiro com a pandemia. As farmácias querem ficar milionárias com a pandemia. Mas nós vamos dar frutos. Cante, fique de pé comigo. Aí aonde você está, enquanto você ouvir esse louvor, Jesus vai te libertar. Esta é uma noite de libertação. Oh. Ele vai te libertar do medo de dar fruto, do medo de dar fruto e receber pedradas. As pessoas não acreditam muito no seu potencial, mas Jesus está dizendo: eu te formei, eu sei que você pode dar frutos. Você vai dar fruto bom, frutos de arrependimento. É tempo de dar frutos. Pode ficar tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu sorriso vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. Aleluia. Deixe o agricultor passar. Tem calamancho derimas. Erima calonimancho derimas. É tempo de dar fruto. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso daquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que estás fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar, te esperando quando esse dia raiar. Ei, maramacho merebas. Eu não vou te chamar à frente, não. Aí da onde você está, aí do seu lugar. Oh, que maravilha. Tudo que eu quero é que você entenda que o Senhor está neste lugar. Nós o atraímos com as nossas folhas. Os adolescentes balançaram esse pé de figueira. E Jesus chegou bem pertinho de você e está dizendo: lembra de onde eu te tirei? Lembra quando eu te dei um ressignificado na vida? Lembra quando eu te livrei da situação de morte, de clausura, de pancada, de sofrimento? Você se lembra quando os homens te procuravam para dar cabo à tua vida? Você se lembra quando os médicos desistiam das suas condições de saúde? Ei, você se lembra quando aquele homem olhou e disse: não serve para nada? Ei, você se lembra quando os teus tios disseram: eu não quero nem saber? Nesta noite o Senhor está dizendo: quando ninguém te via, eu te vi. Quando ninguém te queria, eu te quis. Quando a sociedade te rejeitou, eu te abracei. É hora de dar fruto.
frutos. Segure a mão para o alto, segure a sua mão, se possível à direita, se não der à esquerda. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre os teus empreendimentos, sobre os teus projetos. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus eu profetizo. Sobre a tua saúde eu profetizo. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. É tempo de dar frutos. Estou me aproximando de você, diz o Senhor. Estou te chamando para mais perto, para uma intimidade maior, para um momento de maior comunhão com o Senhor. Ah, meu Deus do céu! Quanto tempo sem falar em línguas estranhas! Quanto tempo sem chorar! Quanto tempo sem sentir a presença de Deus! Quanto tempo esperando o tempo certo para tomar atitudes! O Senhor está dizendo: eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida. É uma palavra rema. Eis que é chegado o tempo de frutos. Tempo de dar frutos. Tempo de dar frutos. Tempo de dar frutos. Tempo de dar fruto. Tempo de dar frutos. Alguém entre nós que ainda não é crente, alguém entre nós que quer se reconciliar com o Senhor, é uma oportunidade ímpar, excelente. Esta é a noite que Deus preparou para você recomeçar. Venha agora, venha à frente para receber uma oração sacerdotal, uma oração pastoral, para renovar-se diante de Deus. Venha orar e dizer: Senhor, eu aceito a poda. Pode arrancar todas as folhagens secas da minha vida. Eu quero dar fruto. Eu quero recomeçar em uma plena comunhão contigo. Eu não quero entrar 2021 distante. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu. Venha para Jesus. Interior também. Venha. Não importa. Receba este convite. Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende